Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre entalpia. As reações químicas, quando elas ocorrem, elas podem envolver a variação, trocas de calor com o ambiente em que elas ocorrem. Então, reações químicas, tanto elas podem absorver calor para com que elas ocorram, quanto elas podem também liberar calor após o término desta. E este calor, esta variação na temperatura, pode ser aproveitado, por exemplo, para a realização de trabalho, que é o princípio que a gente tem em máquinas térmicas, por exemplo, máquinas a vapor. Então é muito importante a gente definir o que é a entalpia. Então, entalpia, dentro da química, a gente define como calor transferido entre o sistema, então o meu experimento, por exemplo, e a vizinhança, que é o sistema ao redor, realizado sob pressão constante. Então, lembrando, por exemplo, toda reação química que eu tenho um becker aberto, um sistema aberto, eu sempre vou ter, então, uma condição de pressão constante, porque vai ser a pressão atmosférica que não tem variação, desde que eu esteja ali na mesma condição de altitude. Então, a entalpia, ela explica para mim os efeitos de mudança de volume durante trocas de calor sob pressão constante. Então, este conceito de entalpia é utilizado na seleção de combustíveis eficientes. Quando eu vou projetar uma instalação química, eu preciso saber qual que vai ser ali, a variação de temperatura para utilizar materiais com a resistência adequada. Estudo de processos, bioquímica, inclusive do nosso organismo, no desenvolvimento de medicamentos. Então, a entalpia em um sistema vai ser igual ao calor liberado ou absorvido em pressão constante. Então, em pressão constante, a variação da entalpia vai ser igual à variação da energia interna mais a pressão vezes a variação de volume. Mas a gente vai simplificar isso tudo aqui, no final vai ficar bem simples, vocês vão ver. Então, como a variação da energia interna é igual a calor mais trabalho, então vem aqui e substitui esse ΔU por Q mais trabalho. Se realiza expansão, ou seja, se está aumentando o volume, o trabalho será igual menos a pressão externa vezes a variação de volume. Então aqui eu já substituí o W também. Porém, como as reações químicas sempre ocorrem em reatores abertos, então a gente vai ter aqui que a pressão externa vai ser igual à pressão interna. Então, dessa forma, estes dois aqui, eles vão dar igual a zero. Então, vou ficar menos P vezes ΔV mais P vezes ΔV. Então, como eu prometi ali no início, essa equação foi simplificada em apenas ΔH igual a Q. Então, resumindo, um importante estudo é entender que a variação de entalpia, o ΔH em uma reação química, vai ser igual à quantidade de calor, ou seja, a variação de entalpia vai ser igual à variação de calor no meu sistema. Então, dessa forma, a variação de entalpia em uma reação química vai ser igual ao calor absorvido ou liberado naquela reação química. Em reações químicas, a variação da entalpia vai ser igual ao valor, então, da quantidade de calor absorvida ou liberada. Então, se o meu sistema absorve calor, ou seja, eu estou fornecendo calor para dentro dele, então a variação de entalpia é positiva, porque eu estou aumentando o calor. Então, se o calor é positivo, a entalpia é positiva e vai ser um processo endotérmico. Então, lembrando, endo vem de trazer para dentro, trazer calor para dentro, absorver. Então, o derretimento do gelo, por exemplo, é um processo endotérmico, tem variação de entalpia maior do que zero. Já quando o meu sistema fornece calor para a vizinhança, então, como por exemplo na reação de combustão, na queima, significa então que eu estou tendo uma liberação, uma perda de calor no meu sistema. Se o calor ele é fornecido, perdido, significa então que eu tenho uma variação de entalpia negativa, ou seja, a variação de calor na reação é menor do que zero, porque ela está perdendo calor para o meio ambiente. Então, esse processo, que tem ΔH menor do que zero, eu chamo de exotérmico.
Então, lembrando que o exo vem de externo, né? Parte externa. Então, significa que eu estou externando, perdendo calor para o ambiente. Então, para ficar mais claro um pouquinho, então, se eu tenho uma reação hipotética em que A vai formar B, então, numa reação endotérmica, ou seja, ela absorve calor, então os meus reagentes, então, quando eu tenho A, eu tenho aqui uma quantidade de entalpia, né, mais baixa, e quando essa reação ocorre, eu tenho um aumento na minha entalpia. Ou seja, a variação de entalpia dos reagentes para os produtos é maior do que zero, porque está aumentando. Agora, se eu tenho uma reação exotérmica, então quando eu tenho o reagente A, ou seja, antes do início da reação, eu tenho uma entalpia mais alta que vai diminuir ao longo da formação do produto B. Então, se a entalpia diminui na formação do produto, significa que a variação de entalpia é menor do que zero, ou seja, calor está sendo liberado nessa reação química. Então, dessa forma que eu observo no gráfico de entalpia uma diminuição nesta ao longo do caminho da reação. Interessante destacar também que quando temos substâncias químicas, nós estamos falando de ligações intermoleculares. Então, toda substância pura, a gente tem interações entre as moléculas que mantêm estas unidas em diferentes estados físicos, por exemplo. Então, quando eu mudo o estado físico de uma substância, eu também tenho uma variação na entalpia desta. Então, por exemplo, mudanças de fase em que eu aumento a distância entre as moléculas, como a vaporização, né, como eu passar um líquido do estado líquido para o estado gás, então requer energia para distanciar essas moléculas. Então, tem um processo endotérmico que absorve energia para que isso ocorra. Quando eu tenho mudanças de fase que diminuem a distância entre as moléculas, então, por exemplo, quando eu passo um líquido do estado líquido, né, para o estado sólido, há perda, né, liberação de energia. Então, um processo exotérmico. Então, só um esqueminha para a gente lembrar, então. Então, lembrando que a entalpia de mudança de fase vai ser sempre a variação de entalpia daquela fase final menos a variação de entalpia daquela fase, né, o estado físico inicial. Então, por exemplo, o ΔH de vaporização de um líquido vai ser igual ao ΔH daquela substância no estado vapor, que vai ser o estado final, menos a variação de entalpia daquela substância no estado líquido, que era o estado inicial dela. E assim por diante para as demais. Os valores, né, de variação de entalpia eles variam para cada tipo de substância, porque cada substância vai ter interações intermoleculares, né, ou ligações químicas diferentes, com que a gente vai ter então uma maior ou menor interação das suas moléculas. Então, um exemplinho aqui. No caso do mercúrio, a gente tem uma variação de entalpia de fusão relativamente alta associada às ligações metálicas, né, entre os átomos de mercúrio. Então, para eu passar, né, o mercúrio de um estado para o outro, requer então com que sejam quebradas, né, essas interações intermoleculares. A água, por exemplo, ela tem ligações, né, ou interações de hidrogênio. Então, para que eu faça com que ocorra a fusão da água, eu necessito, então, romper essas interações de hidrogênio. Então, como podemos ver, cada substância tem uma característica, né, uma variação de calor, né, uma variação de entalpia diferente se eu considerar aqui as mesmas condições de temperatura e pressão. Interessante destacar ainda que quando eu tenho uma substância pura, a substância pura, quando ocorre a mudança de fase, a temperatura é constante. Então, por exemplo, no caso da água, quando passa do estado sólido para o estado líquido, que a gente chama de fusão, eu tenho a temperatura constante até que termine essa mudança de fase.
Da mesma forma, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, que é esse pontinho aqui, a ebulição, eu tenho a temperatura constante, sem alteração, até que ocorra essa mudança de fase. Falamos um pouco então sobre a entalpia em mudanças de fase, mudanças de estado físico, porém as reações químicas também envolvem uma variação de entalpia, que a gente chama então de entalpia de reação. Então essa entalpia de reação vai ser o calor envolvido, pode ser absorvido ou liberado, em uma reação química. Para representar a variação de entalpia em uma reação química, utilizamos o que chamamos de equação termoquímica. Então, uma equação termoquímica é uma equação química, como vocês já estão acostumados a ver nas aulas anteriores, porém agora inclusa no final dela aqui qual que é a variação de entalpia ocorrida nesta reação química. Então, por exemplo, essa é a combustão do metano. A combustão do metano, ela libera 890 kJ por mol de metano queimado. Então significa que é uma reação exotérmica, que libera então 890 kJ para o meio externo. A entalpia, é importante destacar ainda, que é uma propriedade extensiva, ou seja, a ordem de grandeza da entalpia é diretamente proporcional à quantidade. Mas o que isso significa? Então vamos lá. Se eu tenho a reação química do slide anterior, se eu multiplicar toda ela por 2, ou seja, se eu dobrar a quantidade minha de reagentes e produtos, então o valor de entalpia também vai ser multiplicado por aquele mesmo valor. Então, no caso aqui, dobrado. Outra questão também é que se eu inverto o lado da reação química, ou seja, se ao invés de ocorrer a reação neste sentido, ela ocorre agora da direita para a esquerda, o sinal também é invertido. Então, se eu inverter esta equação química aqui agora, eu tenho a reação então do CO2 mais água, formando então o metano mais oxigênio. Essa reação no sentido contrário vai ter o valor da entalpia multiplicado por menos 1, ou seja, o sinalzinho dele aqui invertido e passa a ser positivo. Ou seja, se essa reação química libera energia, para eu reverter ela, ou seja, ocorrer a reação contrária, vai ser o contrário. Ela tem que absorver energia. Então, quando a gente fala de entalpia de reação, vocês vão observar muitas vezes esse símbolozinho aqui, tipo uma bolinha, acima do H da entalpia. Isso significa entalpia padrão de reação. Então, vai ser o que? O valor de entalpia padrão para uma reação química nos estados físicos e pressão determinados, então, como padrões, que vai ser temperatura igual a 298 Kelvin, ou 25 graus Celsius, e pressão igual a 1 bar. Então, essa utilização da entalpia padrão de reação serve, então, para normatizar nesses valores de entalpia em condições específicas. Então, lembrando, o mais importante destacar é que a variação de entalpia, ou seja, o ΔH, vai ser sempre a variação de entalpia que ocorre numa reação química. Então, quando eu tenho esse delta aqui antes de uma variável, antes de uma função de estado, significa para mim, então, que eu vou ter o quê? A variação daquela função final menos inicial. Ou seja, se uma reação química eu tenho inicialmente reagentes formando finalmente produtos, a variação da entalpia vai ser a entalpia dos produtos formada no final da reação menos a entalpia dos reagentes que eu tinha inicialmente no meu sistema. Então, um exemplo, pessoal, quando eu tenho essa reação química aqui, eu tenho então o óxido de cobre 1 reagindo com oxigênio, então uma oxidação, formando o óxido de cobre 2. Se eu quiser saber a variação de entalpia no final dessa reação química,
Basta eu conhecer qual que é a entalpia do meu produto, que é o óxido de cobre 2, e a entalpia do meu reagente, que é o óxido de cobre 1. Então, eu sei, é tabelado, com que a variação de entalpia de formação do óxido de cobre 2 é menos 37,6 kcal por mol, enquanto a variação de entalpia da formação do óxido de cobre 1 é menos 40,4 quilocalorias por mol. Então, dessa forma, a variação de entalpia vai ser igual à entalpia dos meus produtos, ou seja, do que eu tenho depois da seta, que formou no final, menos a entalpia dos reagentes, que é o que eu tenho antes da seta, que são aquelas substâncias que reagiram entre si. Então, dessa forma, os produtos eu tenho, então, o óxido de cobre 2, o CuO, que tem a variação de entalpia de menos 37,6 quilocalorias por mol. Porém, são 2 mols, que a gente vê pelo númerozinho aqui antes, né? Então, 2 vezes menos 37,6 quilocalorias por mol, menos a entalpia dos reagentes. O meu reagente aqui vai ser o óxido de cobre 1. Então, a entalpia do óxido de cobre 1 é menos 40,4 quilocalorias por mol. Como eu tenho apenas 1 mol dessa substância, então 1 vezes menos 40,4 quilocalorias por mol. Então, este aqui menos este vai dar menos 34,8 quilocalorias por mol. Então, notem primeiro que essa reação é uma reação exotérmica, né? Ela libera energia. Isso já era esperado porque é uma reação de combustão, né? Que ocorre com oxigênio. Então, toda combustão a gente tem um processo exotérmico, né? Libera muita energia na forma de calor. Outra questão interessante também destacar, observem que o oxigênio, né? Ele tem a variação de entalpia de formação padrão igual a zero. Por quê? Quando uma substância simples, né, que é o oxigênio, ou então um elemento químico que já se encontra no seu estado padrão, como o caso do O2 gasoso, né, nessa condição de temperatura e pressão, a gente considera, então, por convenção, que a variação de entalpia de formação dessa substância vai ser igual a zero. Então, lembrando, se eu tiver aqui substâncias simples, né, ou elementos químicos que já estão no seu estado padrão, eu utilizo, então, a variação de entalpia de formação igual a zero. Então, as referências da aula de hoje, pessoal, por hoje isso é tudo e até a nossa próxima aula.